passar um pouquinho dessa minha trajetória, dessa minha aventura no mundo, no tão falado mundo da impressão 3D, que no começo foi um sonho e aos poucos se tornou realidade e está ficando cada vez mais maduro. Então, o mundo da impressão 3D, ela te dá liberdade total para sua criação. E como eu era... Isso aí eu comecei mais ou menos no ano de meados de 2017. Isso é resultado que eu sou fã da banda Iron Maiden e eu, lá naquele ano de 2017, eu estava colecionando, comprando muito bonequinho do Homem de Ferro. E aí eu vi que praticamente não tinham bonecos tão bem feitos para o mascote da banda, acho que alguns de vocês devem conhecer, do Iron Maiden. E aí eu falei, poxa vida, se eu tenho a vontade de ter esses bonecos e a tecnologia 3D me dá essa liberdade de criatividade e tal, eu vou me aventurar, eu vou fazer o que o Iron Maiden até agora não fez, ou pouco fez. Eles fizeram alguns, uma empresa japonesa comprou os direitos de fazer alguns bonecos do Iron Maiden, só que quando eu vi o resultado, nossa senhora, eu falei, o que é isso? Bom, aí eu comecei, dediquei uma parte de investimento, comprei a primeira impressora, juro que eu demorei 3 meses para abrir a caixa da impressora, porque você fala, cara, que mundo que eu estou entrando? Porque o mundo 3D, ele exige que você tenha noções de mecânica fina, então é hardware, software, e aí ao longo do tempo eu descobri que até a temperatura do ambiente influencia na qualidade do objeto impresso. Então é muita coisa para estudar, é muita coisa. Eu me lembro que quando eu comecei a montar a impressora, eu juro para vocês, eu tremia. Cara, o que vai sair disso, né? Eu vou compartilhar a tela aqui só para vocês perceberem a minha primeira impressão. Olha que bonita. Tá aparecendo? Sim, sim, sim. Muito bacana, hein, meu? Olha. Essa foi a minha primeira impressão. É quase que como um miojo aguado. Mas essa foi a minha primeira impressão. É. A definição foi boa, o miojo aguado foi boa. Nossa, mas assim, nossa, é muito legal ver isso, ver como é que você começa, né? E aí eu progredi no sentido de que, cara, e agora? Primeiro eu tinha que saber operar a máquina de impressão, da impressão 3D. Beleza, e agora? Como é que eu vou produzir os bonecos para eu imprimir aqui? E aí eu percebi que para você fazer ótimas modelagens, e do jeito que eu estava querendo, que fosse de ótima qualidade, poxa, no mínimo seriam mais 8, 9 meses de 8 horas de estudo por dia para você aprender anatomia, processo de modelagem 3D, os softwares que, ao meu ver, agora eu estou mais acostumado, eles eram muito mais complicados do que uma cabine de avião. São muitos botões. Então, para encurtar o processo, eu comecei a pesquisar no mercado nacional modeladores 3D que, juntamente comigo, pudessem produzir essas peças. Primeiro, então, antes de imprimir na impressora 3D, você tem que modelar digitalmente o objeto para, a partir do modelo digital, você coloca para a impressora imprimir. E aí, meus amigos, foi outra aventura. Porque eu não conhecia o mercado de modeladores, eu não sabia como me comunicar com eles, não sabia valores, eu tomei muito tombo, fui enganado. Assim, chegou num ponto, mas tudo foi, a cada tombo era um aprendizado.
A tal ponto que eu cheguei num nível que eu via que o cara modelava, só que a primeira coisa que eu via era o seguinte, deixa eu ver como é que esse cara modela uma caveira, porque o básico do Iron Maiden é uma caveira. Então, se o cara não sabe modelar uma caveira, beleza. Aí eu via que o cara modelava bem a caveira. Eu entrava em contato com ele, eu fazia a modelagem junto com ele, eu me tornei como se fosse um diretor digital de arte 3D. Só que chegou alguns modeladores que o cara modelava bem a caveira, e aí o olho do Iron Maiden, por ser uma caveira, ele é fundo, ele tem uma cavidade ocular funda. E já rolou até briga, porque um modelador falou, não, o olho da caveira é preto, ele tem olho. Eu falei, não, cara, não tem olho, isso é cavidade. Não tem olho. Eu falei, então, cara, beleza, parou, tô aqui seu dinheirinho, vamos para a próxima. Bom, em virtude de todas essas aventuras, eu trabalho hoje com modeladores 3D no mundo inteiro. Então, eu já sei passar o que eles querem, aliás, o que eles precisam a partir do meu desejo. E hoje eu tenho eu praticamente modelei digitalmente todas as capas dos discos do Iron Maiden. Acho que são 16 discos. Mas aí eu fiquei variando, hoje eu tenho mais de 50 modelos do mascote Iron Maiden já modelado em 3D. Nossa. E aí também me dediquei um pouco a modelar outras capas de bandas de rock. E tem umas capas de bandas de rock aí das décadas de 70, 80, 90 que você olha, são verdadeiras obras de arte. Então eu transformei de 2D para 3D. Só que mesmo assim, nesse meio tempo, poxa, para você se mostrar um cara que está fazendo arte 3D para rock pesado, foi muito difícil. E eu tive muito receio de ir me mostrando. Porque, cara, o que pode vir? Pode vir uma onda forte, uma onda fraca? Como é que é isso? Teve momentos que eu desanimei, eu parei, eu falei, não, peraí, parou, eu não tava numa vibe legal. Só que aí eu vi uma publicação de uma pessoa aqui do Brasil que estava fazendo modelagem as mesmas que as minhas, só que manualmente. Aí eu liguei para o site que fez essa reportagem. Eu falei, olha, eu também faço. Bom, enfim, a reportagem saiu. Nossa, foi uma avalanche de contatos, de pedidos, a tal ponto que eu tive que fechar o site, a minha fanpage, para falar, cara, não tô dando conta. Nossa. E aí eu me animei e até fiz, como eu já falei, fiz até outras capas de disco para 3D. Então, o que eu achei de oportunidade? Poxa, é hora da gente, todo fã gostaria de ter, além da capa do disco, como se eu quis que as capas 2D virassem 3D, poxa, deve ter mais gente querendo isso também. Então, identifiquei essa oportunidade. No começo, eu conversei com algumas pessoas que mexiam com modelagem manual ainda de bonecos e tal. Eles davam risada na minha cara. Você tá maluco? Isso aí, Marcão, isso aí. Enfim, aí eu fui testando no mercado, eu saí no maior portal de rock pesado aí do Brasil. E resumindo um pouquinho da história, eu já enviei meus bonecos até para Polônia, Itália, França, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos e poucos no Brasil. Por incrível que pareça, brasileiro é meio reticente quanto a brasileiro. Não sei o que tem. Não sei. O que eu posso colocar como diferencial nessa história toda, e eu participei de momentos muito legais, porque eu sou um cara de tecnologia, de TI, e eu nunca mexi com arte, eu me atrevi a mexer com arte. O mais legal foi que quando eu entregava para alguns brasileiros aqui, e eu queria fazer isso, entregar pessoalmente
as peças para brasileiros, eu vivi situações assim que eu nunca pensei que eu iria testemunhar. Teve um cara que eu entreguei a peça, na hora que eu abri, eu tirei da embalagem, eu fiquei com medo que ele ia ter algum troço, algum ataque, ele ficou paralisado. Ele ficou assim, parado, respiração curta. Aí eu deixei, eu falei, cara, o que está acontecendo? Aí ele acordou, ficou rodando em círculos, me abraçou, quis tirar foto. Eu falei, cara, que loucura é essa? Outros já vinham buscar os bonecos comigo com a mão tremendo. Eu falei, cara. Então eu achei muito interessante trabalhar com o que eu nunca havia trabalhado na área de tecnologia, que é você oferecer algo que mexe com a emoção da pessoa. E quando você atinge isso, a emoção da pessoa, você não precisa vender, é a pessoa que vai comprar. Né? E ainda mais quando você impregna a tua energia, o teu carinho, o teu prazer de estar fazendo aquela peça, isso é outro recado que eu dou importante. As pessoas sentem isso quando pegam a peça plástica. As pessoas, a pintura, todo o processo de produção da peça, que eu faço todas com carinho, que é como se eu estivesse fazendo para mim. Quando as pessoas recebem a peça, elas se emocionam mais ainda. E eu faço também, isso é outro diferencial meu, eu faço elas participarem do processo de produção. Então eu vou mandando foto. Então os caras compram boneco e ficam ansiosos. Não, eu quero boneco. Eu falei, calma. Aí eu fico fazendo uma espécie de tortura também, né? Tortura boa. Ô Marcos, e por que o Iron Maiden e qual é o significado mítico disso? E por que você acha que atinge esse público dessa forma? Cara, agora indo para um lado quase quântico, a primeira vez que eu escutei Iron Maiden eu não gostei. Eu tinha 11, 12 anos, eu não gostei. Mas aí teve uma música, cara, eu não sei o que tem aquela música, bicho. A frequência... Pessoal que não conhece, rock pesado. Não, é que escute direito o Iron Maiden. Eles têm um trabalho ali de melodia, de frequências combinadas, que até hoje é quase uma fórmula matemática. Até hoje, eles variam pouco os tons da música, porque ele já sabe qual que é a frequência que ressoou nos fãs e que gerou toda aquela mexida psíquica nos fãs, né, que os fazem quilos até hoje. E a harmonia, né? Eles criaram uma harmonia que gruda, né? Sim, eles criaram uma fórmula. É uma fórmula matemática. E mais recentemente, quando eu me dediquei com mais tempo para entender mais profundamente as letras, cara, aí que a paixão só se consolidou. E aí é um resgate de moleque, né? Que minha adolescência foi vendo aqueles monstros, aquelas caveiras e falei, cara, de onde é que o cara tirou essa ideia? E aí a gente consegue repassar essa magia e aí fica um negócio muito legal para mim e para as pessoas que compram de mim. Só para vocês terem mais uma ideia do trabalho, que é bom mostrar, eu acho que é bom mostrar também, né? Eu só apresento, colocar aqui. Eu já estava curioso, ia pedir para você mostrar as peças aí. Porque... Calma, eu vou mostrar umas fotinhos. Eu vou mostrar as peças. Então aqui, ó, tá aparecendo aí? Tá. Então isso aqui é só um recorte aqui do lado direito é o recorte da arte original que está na capa do disco. Aqui à esquerda já é o faraó pronto para ser impresso. Interessante. Que programa que você usa? ZBrush, ZBrush. Blender. ZBrush. ZBrush Blender. É. Deixa eu ver se aqui. Aqui é uma foto de um cara brasileiro que comprou tudo isso de mim. Ele está pedindo mais. Nossa. E ele coloca isso no bar dele. Ele me falou, Marcos, eu fico lá no meu bar
eu ligo as luzes, coloco a música, e aí eu ligo as luzes do boneco, fico tomando várias e só olhando para as caveiras. Falei, meu Deus do céu. Marcos, fala do detalhe, porque você faz a eletrônica dos LEDs também. Ah, isso é um outro diferencial. Tá vendo aqui as luzinhas acesas? Tem tudo. Eu coloco LED. Que coisa, meu. Para dar mais vida ainda nos bonecos. Muito Esse legal. monte de luz, o rock na cabeça, um baseado, o cara vai pra lua, né? Sim, cara. Sim. Não vai para a lua, ele vai para outra dimensão. Ele ultrapassa a lua. Não precisa de investir $1 bilhão Não. como o dono da Virgin fez para ir ao espaço ontem, tá vendo? É o Branson lá. Richard Branson. Então aqui, ó, novamente, aqui do lado direito é a capa Nossa. do disco e aqui do lado esquerdo já é o boneco. E esse boneco aqui tem uma história que o cara me ligou, eu já estava com o modelo digital finalizado, eu já estava cansado, eu não queria vender, Aí eu coloquei o valor bem diferenciado, o cara mesmo assim comprou. Falei, tudo bem. Mas vamos embora. Que legal, meu. Lembrando que, só mais um exemplo aqui, depois eu vou puxar. Ô, Marcos, essa pintura, é você que pinta a mão depois, a pintura, é isso? Sou eu que pinto a mão. Nossa, meu. Que É coisa, trampo, né? cara. Imagino. É trampo. Você vê a perfeição de sombreado, tudo, meu. Eu fiz até curso de pintura. Nossa, sensacional, meu. Já virou grafiteiro, já. Não, eu tô no pincel ainda. Claro que E a pintura é um limitante, né, Marcos? Você vai falar um pouquinho sobre isso. Ô, Marcos, Sim. sem querer cortar, e fala mais ou menos quanto custa mais ou menos uma arte dessa aí, desse bonequinho aí do lado da Coca-Cola, só para ter uma ideia. Cara, esse aqui teve quase 40 centímetros de altura, foi perto de R$1.000. Sério? Com 40 centímetros. Eu tô 40 centímetros. Proporcionalmente a Coca-Cola, realmente ela é grande, hein? Sim. É. O cara colocou essa peça na sala dele, ficou muito legal. Ô, Marcos, mas é muito bem pago, hein? Ele tem valor. É que existe um Eu valor. imaginava que era mais caro, hein, meu? Cara, esse é preço que eu tô descobrindo no mercado ainda. Sério? Uhum. Eu acho que até assim, eu avaliando assim, Marcão, olhando assim, acho que até vale até mais, hein, meu? Vale mais. Vale mais, mas Tem que achar o calma. cliente certo. Tem que achar o cliente certo. Sim, sim. Sim, sim. E aqui eu só vou mostrar mais uma imagem. Isso aqui da direita é a capa do disco e isso aqui foi uma arte cooperada com um modelador canadense. Que esse boneco aqui da esquerda, eu não faço para ninguém. Mas para vocês verem, isso é só para dar dimensão. Sim. Eu só faço para mim, tá? Só para mim mesmo. Ô, Marcos, mas que coisa bacana, hein, meu? Cara, quando você vê... A única coisa ruim do processo 3D, cara, que eu sinto isso, é que às vezes eu fico ansioso para ver logo o boneco impresso. Nossa. Aí você fica, aí a impressora trava, aí cai a energia, você tem que refazer. Poxa. Então assim, eu só vou mostrar só mais um pouquinho aqui, ó. Nossa, meu. Que isso. Muito Que show. isso, meu. Muito show. Muito legal, meu. E dá para fazer de qualquer tamanho. Já teve um cara que me pediu um sarcófago de 2 metros de altura. Eu falei, meu, você tem... Cara, eu Como faço, assim? mas... porque uma das capas do Iron Maiden tem a caveira no sarcófago. E eu realizei meu sonho de criança. Eu consegui com um cara da Tailândia, eu e ele modelamos isso. Nossa. Aí o cara me pediu, eu quero o sarcófago inteiro em casa com 2 metros de altura. Eu falei, meu, você tem bolso para isso? Mas ele ainda está juntando as moedas dele. E para finalizar, a última peça aqui, ainda não está finalizada. Isso aqui é outra capa de disco. Que isso? Cadê o botãozinho aqui? Olha só, meu. Muito bonito, muito legal. Eu coloco esses LEDs aqui que variam a cor e tal. Sim? Então, pro cara, meu, os caras
O maior barato que tem gente que compra as minhas peças, aí eles começam a ouvir as músicas, beber, olhar para os meus bonecos e os caras me ligam, querendo trocar ideia. Ô, Marcos, saindo um pouquinho só, e você nunca pensou em mudar de deixar esse tipo de arte e ir mais para o corporativo empresarial, vender esse seu trabalho? Porque Cara, eu tô me preparando para isso, porque não é você mexer com impressão 3D, o pessoal pensa que não, faz a arte, bota para imprimir, requer você, por exemplo, recentemente, você tem que aprender muito. Recentemente, com esse frio aí, eu tive que alterar todos os meus parâmetros de impressão, porque a temperatura influi. Sim. Então, assim, se eu pego um ramo corporativo, alguém de uma corporação que me pede uma determinada demanda, hoje eu estou preparado, porque eu já estou com quase 8 impressoras. Ô, louco! Ô, Marcos, isso é um polímero que é uma mistura de produtos químicos que viram um polímero que é injetado na impressora, é isso? Não, é um fio. Imagina o seguinte, sabe aquele carretel de linha, quando a gente empinava pipa? Sim. Você troca, ao invés de linha, é um filamento plástico. Ah, entendo. Aí esse filamento plástico entra no biquinho quente da impressora. Ah, entendi. Aí vamos dizer, a impressora tem as coordenadas GPS. É um polímero de filamento contínuo, eu entendi. Isso, exatamente. E eu tive a preocupação também, eu sou sou um pouquinho preocupado com a questão ecológica, o plástico que eu uso, que é o PLA, ele tem facilidade de biodegradação, tá? Então, daqui a uns 100 anos, mais ou menos, esses bonecos que eu estou fazendo provavelmente começarão a se desfazer. Mas aí eu vou estar morto também, o pessoal que comprou vai estar morto. Tá tudo certo. Tá tudo beleza. Mas, ô Mauro, só para enriquecer essa sua colocação aí da questão do corporativo, o dentista que eu uso na minha família, ele é de Osasco, e, para minha surpresa, esse ano, não, foi o ano passado. Não, foi esse ano. A minha esposa teve um problema de uma coroa, né? Que vinha soltando já N vezes por conta de um outro profissional. Aí ela foi lá, ele pegou assim, em questão de 3 horas, ele trabalhou o dente e imprimiu na impressora 3D dele, que custa o preço de um Porsche, entendeu? Ele imprimiu lá a coroa e já colocou e já resolveu o problema. Entendeu? Só que é um nível de impressão diferente do Marcos. Já tem o programa específico já tem. Assim, respondendo um pouquinho mais objetivamente para vocês, com mais foco para o mercado corporativo, o mercado corporativo efetivamente ainda, eu arrisco a dizer que ele pouco conhece das possibilidades que o mercado 3D pode fazer, principalmente na questão de brinde, por exemplo. O CEO, ou CFO, ou CIO, ou CTO, ou qualquer. Ele pode combinar, por exemplo, eu posso fazer o rosto do CEO ou do CFO, e aí eu colo o rosto dele nessa túnica do faraó para tirar um sarro e dar um presente de aniversário para o CEO, a cara dele num faraó, se é que ele gosta do faraó. Mas acho que funciona bem com brindes, né? Sim. Brindes funciona muito bem. Sim. Na parte industrial, essa impressão 3D tá dominada, porque é muito usada para prototipagem. E por que isso? Porque reduz custo, né? Diminui o tempo de fabricação da peça final. Ô, Marcos, a pena, né, cara, que o processo é muito lento ainda, né? Você tem expectativa que ele seja melhor, mais rápido o processo? Sim, cara. De uns 2 anos para cá, eu falei da impressora de filamento, mas a impressora de resina, hoje em dia você faz com qualidade 4 vezes melhor, numa velocidade 3 vezes maior. Certo. Então mas a resina é um filamento contínuo também?
Não, a resina você imagina um tanque, um mini tanque, onde você enche de resina esse tanque, Sim. e aí, Líquido. sim, é tudo líquido, e aí embaixo desse tanque tem projeções de LED ultravioleta que endurecem essa resina para formar o boneco final. Então a resolução é maior ainda, só Sim, que é outra meleca que você faz em casa. sim. Por Mas ser líquido é mais rápido, né? mais uma Sim, sim. curiosidade também. Tanto na resina líquida quanto no filamento contínuo, existe cores. Sim. Isso facilita você pintar menos a mão, né? O objeto. Ou não? Ou estou enganado? Não, tem gente que quer o boneco colorido, por exemplo, poxa, o faraó. O faraó não tem como. Como é que eu vou fazer essas listras aqui numa resina? Não dá. Não dá. Eu tenho que imprimir na resina, depois eu aplico o primer e venho pintando cada faixinha. O que dá para fazer é, putz, é pena, eu não vou sair daqui da live para mostrar, eu deveria ter trazido o objeto. É fazer aquelas peças, sabe aquelas peças que a gente vê umas estátuas de bronze, que ela só tem o bronze e o escuro dela? Aquilo ali dá para fazer legal. Tá. Mas um dos maiores gargalos da impressão 3D é justamente a pintura. A pintura te consome o olhar, consome, tanto é que eu já estou para terceirizar essa parte aí, porque não dá, é muita, e ainda mais que eu sou um cara muito detalhista, Sim, tem que ser, né? e assim, falando novamente do diferencial, isso vale para qualquer ofício, o diabo mora nos detalhes, então você deixou de pintar aquela partezinha, não, deixa. Boa. Aí você vai na peça, não, essa outra parte também, deixa. Aí você vai, deixa. Aí esse monte de deixas, no resultado final, tua peça não vai ficar legal. Então, viu onde tem defeito, já ataca logo ali, corrige e vai finalizar a tua peça. Esse aí é um gargalo, né, Marcos? Porque, como a gente estava conversando outro dia, você não tem assim profissionais disponíveis, porque imagina que você faça 10 bonecos, a impressora 3D vai te entregar, né, bonitinho, mas cada pintura, se o cara não for profissional e detalhista, cada pintura vai ficar de um jeito. Teve um colega meu que eu até tentei usá-lo, aí ele me entregou um faraó, eu falei, cara, esse faraó é Hulk? Você pintou? Mas por quê? Cara, esse teu amarelo, cara, ficou verde. Por quê? O cara deve ter misturado, fez o amarelo com azul. Aí eu vi assim, falei, cara, não dá, bicho, não dá. Uma pequena diferença de daltônico, né? Então assim, é um gargalo mesmo, só que aí eu tenho que, da mesma forma que eu pesquisei os modeladores 3D que já trabalham comigo, eu tenho que pesquisar agora e encontrar os pintores aí. Deixa eu te perguntar outra coisa, Marcos. Você está conseguindo escalar, não, né? Não, ainda não. E você acha que vai dar para escalar? Por ser tão um trabalho tão de detalhes, né? Artesanal, né? Cara, vai dar para escalar peças pequenas. Sim. Que vai para o corporativo, né? Para eventos, sprint. Não, mesmo assim, por exemplo, eu posso pegar... Fala disso, Marcos, que você faz moedas, né? Isso, então vamos lá. Eu posso pegar, por exemplo, essa cabeça desse faraó, e eu já fiz. Você faz um corte nela, mais simples. Você imprime em resina, como por exemplo o Zé Sérgio falou, eu fiz esse faraó numa moeda. Aí eu imprimo na resina, um objeto pequeno, de menor valor, faço na resina, faço o molde. Como é que é o processo? É muito mais rápido o processo de impressão. Aí eu pinto, só dou uma jatada de tinta preta na moeda, na resina mesmo. Pego a pasta metálica, coloco a pasta aqui na ponta do meu dedo. Dá uma sujada. Pronto, acabou, tá pronta. Então, assim, peças coloridas,
impossível, não vai dar para escalar. Peças pequenas, com menor valor, de mais fácil pintura, com certeza. Você não escala, mas você coloca valor no seu trabalho. Então ele Sim. acaba compensando. Não vai compensar como escalasse, mas você consegue aumentar com valor, né? O seu produto. Eu compenso no valor, que é um negócio muito assim, eu quero dessa forma. Tá bom. Marco, eu gostaria de perguntar uma coisa. Você se auto-intitula que tipo de empreendedor? Você é um artista plástico? Você é um fazedor de brinde? Você é um fazedor de personagens do Iron Maiden? Ele é um fã do Iron Maiden, isso a gente já sabe. Certeza. Cara, eu sou um fã que produz essas peças dedicadas para Iron Maiden e dedicadas para fã. Né? Eu não vejo isso como algo, não, eu vou ficar rico com isso. Não. É um Mas produto você já tem 8 impressoras, tem, né? Sim. Já tem. Mas ô Marcos, a pergunta do Rogério é interessante, mas vamos lá. Isso que você está fazendo versus estar no mercado corporativo. Cara, você fazer as coisas que você tem prazer em fazer, sem ter ninguém assim para te tirar daquele teu eixo, daquilo que você quer fazer, que você internamente sabe que aquilo ali tem muito do teu carinho, do teu prazer de fazer, isso não tem preço. E isso é muito difícil no mercado corporativo. E por mais que você queira fazer algo, não, cara, esse negócio tem que ser feito assim. Aí vem o teu chefe, vem as diretrizes internas, fala, não, cara, não é assim não. Faz daquele outro jeito que... Então, isso eu não tenho aqui nesse meu trabalho. Muito legal, meu. É por ser artesanal, né? É 100% eu aqui, 100% eu. E não sei se eu perdi, Marcos, e você confecciona sozinho ou você tem algum assistente? Sozinho. Entendi. Sozinho, eu e as impressoras e os pincéis. Eu tenho mais uma curiosidade, Marcos. Você falou sobre modelador, né? Como é que funciona isso? Eu tenho um boneco, sei lá, da minha infância, sei lá, um soldadinho, qualquer coisa parecida, e eu quero fazer não sei se vocês lembram, um soldadinho de chumbo, né? A gente tinha muito de modelador. Digamos que eu escolhi 3 capitão no meu soldadinho de chumbo e eu quero fazer esse trabalho de pôr numa impressora. Como é que é o processo? Como é que funciona isso? O custo, mais ou menos? Você pode ajudar a gente aí? Você me passa a foto, a foto tem que ser boa, porque isso a gente parte tudo da referência. Se a referência, isso serve até para projetos corporativos. Cara, se você definiu mal no começo, o final vai ser... Tira uma foto do soldadinho de várias posições, né? Eu fiz isso. Eu tinha um personagem que era da década de 60, que eu assistia muito lá, que era o Super Dínamo. Poxa, eu era louco para ter um boneco de Super Dínamo. Eu consegui as fotos, eu e um modelador. A partir das fotos, fizemos um Super Dínamo em 3D. Então, no mundo 3D, tudo é possível. Agora, vamos lá. Falando em valores, por exemplo, para eu fazer um modelo que seja um busto seu, e olha que pelo fato de você ter pouco cabelo como eu, já... Eu não tenho nenhum, né? O meu eu fui elegante, Não nenhum. Não tenho cabelo, mas tem a barba, né? Então, assim, para fazer a modelagem do teu rosto, por exemplo, cara, pode colocar aí só modelagem digital, uns 2, 3 mil reais. Então, mas e se for um boneco vamos imaginar, sei lá, o tamanho que você costuma dizer que é pequeno, talvez 10 centímetros, um boneco de 10 centímetros? Cara, 15, 12 centímetros, algo parecido assim. O lance do 3D não é tamanho. A modelagem 3D não é tamanho. O detalhe é quantos detalhes você quer na sua peça. A malha. O nível de detalhe é que define o preço.
Sabe, A modelagem, uma modelagem serve para imprimir qualquer tamanho? Qualquer tamanho. Tanto é que eu fiz com aquele artista da Tailândia, eu posso imprimir até o sarcófago com 5 metros de altura. Marcos, eu tive uma produtora de 3D por 18 anos. Eu sei bem o que você está falando, né? E ainda, cara, é um mercado, foi muito bom você ter falado isso, Mauro, que as pessoas ainda não entenderam o mercado de impressão 3D. Aí você fala 2, 3 mil para modelar o rosto, cara, isso já tá é barato, hein? Tá barato. Isso já é barato. Vai pegar um artista para modelar o teu rosto nos moldes antigos, cara. É porque tem que saber a anatomia. Não tem jeito. Não tem jeito. Não só isso, cara. Poxa, anatomia são muitos detalhes, gente. São muitos detalhes. Sim. E o que o Paulo perguntou é assim, se você vai fazer um objeto de 10 centímetros e um de 30, a modelagem 3D ela tem que ser muito bem feita, porque tem um negócio que chama malhas. Né? Quanto mais malhas tiver, mais detalhado, mais perfeito, vamos dizer assim, que fica, né? Porque senão... O pixels da foto, né? Porque é os pixels, né? Porque se ele não fizer bem feito, quando vai ampliar, ele fica assim, sextavado, né? Fica linhas retas, né? Ele não tem aquela sensação de... O mercado de modelagem 3D, ele é composto de 3 fatores, digamos assim, para efeito de precificação. Primeiro, o mercado de impressão 3D é a modelagem em si, é o serviço de impressão e o serviço de acabamento. Como é que você quer que a peça, que aspecto final que você quer que a peça tenha? Então você falar, me dá um valor médio, difícil. Eu já paguei modelagens que R$3.000. Aqueles bonequinhos da Copa de 70, não sei se vocês lembram disso, uns bonequinhos que vinham com a Coca-Cola, Aquilo era um projeto de injeção ou já era um início do 3D? Como é que era aquilo? Era injeção. Era injeção, né? Porque era talvez uma injetora que já tinha um molde, saía assim, poxa, a pena também. O fato é o seguinte, se eu escalar, se eu industrializar, se você pegar uma peça que eu fiz e a peça industrializada, você sente a diferença. Você sente, não tem, fica um negócio meio... Sim. Não dá para explicar. Tá? Eu tenho bonecos do Iron Man industrializados que eu vou vender todos, eu não quero mais nenhum. Porque eu olho os meus e falo, cara, primeiro fui eu que fiz, né? Marco, eu queria que você resgatasse o assunto que você falou no aquecimento lá, né? Em que fase do seu MVP você está? Em que MVP você está, Edu? Ou seja, o empreendimento nasceu e fez, vamos dizer, bonecos do Iron Maiden. Esse aí está em que ciclo evolutivo? É o primeiro, é o segundo, o terceiro, né? Já é o terceiro já. Qual foi o primeiro ciclo? O primeiro ciclo foi o primeiro fazer as minhas peças e mostrar para colegas meus e até os meus protótipos. Eu coloquei lá na galeria do rock e eram peças feias demais. Eu falei, cara, esse negócio não vai vender. E aí, uma semana depois eu fui lá, vendeu todos. Eu falei, opa. E os demais? Você testou. Sim. Porque na verdade, assim, estou imaginando que o MVP é de negócio, não de tecnologia de produto, né? Ou seja, o primeiro ciclo foi eu fiz peças com uma determinada qualidade que eu distribuí pela galeria do rock. O ciclo 2, eu melhorei o processo produtivo e passei a fazer isso sob encomenda. Quer dizer, tem algum... Quer dizer, o negócio, além da tecnologia em si, tem uma variação nesses ciclos de evolutivos? Tem, o que já está acontecendo é que os fãs de Iron Maiden já estão me pedindo outras peças de outras bandas. Já está acontecendo de também os caras que compraram as peças minhas. Outro dia veio uma mulher querendo que eu modelasse um trator. Eu falei, hã? Então já estão acontecendo, em virtude da qualidade das peças que o pessoal está percebendo, eles já estão me enxergando como, esse cara pode modelar qualquer coisa. Pode resolver qualquer problema meu 3D. E é onde você vende, né? Resolver problemas. Mas o teu cliente, você chamaria que ele é entusiasta
ou na verdade você... Entendeu? Quando a gente pensa em business, assim, eu falo assim, o Mauro faz tábuas, né? As pessoas precisam de uma tábua para aquele dia do churrasco bacana. As pessoas, às vezes, precisam dar presente para os amigos e querem dar uma coisa, vamos dizer, mais personalizada. Então, tem uma necessidade de mercado que o Mauro resolve quando ele faz a tábua dele. E eu poderia dar outros exemplos do nosso... Nesse caso, vamos dizer assim, você olhou para o mercado, vamos dizer assim, uma oportunidade de lembranças customizadas do Iron Maiden. É isso que eu entendi. Tá certo isso? Sim, e continua indo nessa vertente. Assim, é gente que tem lá aquele sentimento da infância e que agora ele está vendo um boneco na frente dele que atende aqueles e que resgata muito daquele sentimento da adolescência, da juventude. Já teve gente que veio comprar comigo, até um casal, tudo. Entendi. Quer ver? Há uns 2 anos atrás eu vi uma pessoa que trabalhava com impressão 3D e ela fazia o seguinte, ó, me manda uma foto sua de qualidade, ou algumas fotos suas de qualidade, e eu vou fazer um totem seu, vou fazer um busto seu, né? E aquele busto era para dar de presente. O teu business era, vamos dizer, você mandava a foto, a pessoa transformava aquilo num presente e alguém ganhava aquilo de presente, né? Então, o business era presentes customizados, vamos dizer assim. No seu caso, o business é presentes, lembranças do Iron Maiden. Nem vou entrar no mérito aí da licenciamento, se você for fazer o Mickey Mouse, se você for fazer a Pequena Sereia, tem todo um direito de autorais da Disney. No caso do Iron Maiden, provavelmente não tem, isso deve ser livre, né? Não, tem, mas eu ainda estou no lance de fan art, que eles chamam arte de fã. Entendeu? E não vou sair disso, mesmo porque eu já pesquisei valores de licenciar o produto. É um modelo de negócio que eu falei, não, isso não... E aí perde a característica artesanal também. Então na verdade, eles... o business do Marcos, o Marcos é um artista plástico que usa tecnologia. Esse é o business, porque na verdade ele não vai fazer produtos corporativos em grande quantidade, como o Mauro está dizendo, porque na verdade para ele fazer isso, ele vai ter que fazer vamos dizer, em escala e com preço competitivo. E na verdade o processo produtivo é bem artesanal, né? Tudo que você faz é sempre sob encomenda. Você, como, vamos dizer, fazendo uma analogia, né, sem demérito algum, você é um marceneiro que faz projetos sob medida, né? Não trabalha com módulos, vamos dizer assim. Né? Não. Se aquele marceneiro me fala o que você precisa aí que eu Exatamente. faço. Né? Mas, vamos dizer, esse trabalho do marceneiro sob medida, ele não é escalável. Nenhum marceneiro que trabalha sob medida é escalável. É a mesma coisa um costureiro que trabalha com vestido de noiva, né? Se ele trabalha com vestido de noiva, vamos dizer, completamente customizado, também não escala, e assim por diante. Daí veio o prêt-à-porter lá, as outras coisas. Quer dizer, várias áreas têm o modelo customizado e o modelo escalável, né? Você está no modelo... Mas é isso que vai caracterizar o artista, né? Ou seja, na medida que ele ganhar projeção, né, de repente um boneco dele vai custar muito mais do que 1000 bonecos. Sim, como é que chama lá o brasileiro lá? O Ademar Martins, como é que chama lá o Romero Brito. Romero Brito. Na verdade, cada obra dele é uma obra completamente individual e a assinatura Romero Brito já tem um valor. Então, na verdade, assim, o que vocês acham? O que o Marcos é? O Marcos, ele usa tecnologia, mas na verdade ele é um artista plástico, é isso? Entre outras coisas, né? Porque nós estamos com mais 10 minutos. Nós temos mais 10 minutos. Vocês podem escolher, ou ele continua com o 3D, ou ele fala um pouquinho das outras tecnologias que ele está trabalhando. Fala dos teus outros empreendimentos, porque na verdade é um encontro de business, não é um encontro de 3D, então, né? Eu vou ter que falar rapidinho em 5 minutos, porque o meu limite aqui está em 5 minutos nesse Google Meet. Então vamos lá, justamente devido à impossibilidade de escalar esse negócio, é que eu estou criando esses guias comerciais de vendedores de serviço ou de vendedores de produtos que serão encontrados, serão listados num chatbot. Então, ao invés de você pesquisar determinado profissional
o determinado serviço no Google, você vai poder pesquisar direto num número de WhatsApp, num robô de WhatsApp. Por exemplo, você quer saber onde é que está tendo promoção de pizzaria, de pizza, meia mussarela, meia calabresa, hoje, perto onde eu moro. Você vai poder digitar isso, essa é a primeira versão, você vai poder digitar isso direto no WhatsApp. Ah, eu quero um consultor financeiro perto onde eu trabalho, onde eu moro. Você vai poder também escrever lá, consultor financeiro, nesse número de WhatsApp. Então, ele vai listar para você profissionais ou pessoas que vendem produtos ou serviços diretamente num robô com inteligência artificial, machine learning, para justamente eu não depender de ficar produzindo amarrado aqui na minha fábrica de bonecos, entendeu? Porque isso eu já sei, não tem como eu escalar, não tem. Por isso que eu determinei esse investimento, usando um pouco do meu conhecimento de TI, para fazer esses robôs que vão auxiliar as pessoas a encontrarem profissionais ou negócios no entorno onde elas estejam. Sim. E peças exclusivas, né? Sim. Então eu estou fazendo essa vertente também aí desse Google dentro do WhatsApp. Aliás, Marcos, dá o seu zap aí para eu te chamar depois. Opa! Fala aí. Sem áudio, Gerion. Escreve no chat, acho que é mais fácil dar um eu vou Ctrl+C, escrever Ctrl+V. aqui. Escreve lá que... Enquanto o Marcos está escrevendo lá, vocês viram que eu escrevi no chat que não houve apresentações, porque, na verdade, como a gente está conectado lá no LinkedIn, a gente pode aproveitar esse tempo para o conteúdo da pessoa que está fazendo a apresentação. Né? E avançando nessa questão desse chatbot também, eu quero fazer uma segunda versão onde a pessoa vai poder fazer uma cotação de serviço de telecom, de TI, diretamente também nesse robô. Ou seja, esse robô tende a ser um vendedor aí para responder mais rapidamente uma proposta com valor orientativo para o potencial comprador. E quando eu apresentei esse protótipo para alguns vendedores de telecom, eles ficaram com muito medo. Tá roubando meu emprego. Eu falei, calma, cara, calma. Não é assim, eu vou te liberar para você fazer coisas mais nobres do que ficar fazendo propostinha, colocando valor. Certo. Então, mas isso gera medo mesmo, eu não tenho a menor dúvida. O pessoal tem medo do desconhecido, né? Essa é a verdade, né? Sim. Então... Só que esse desconhecido ele vai atropelar tudo, entendeu? E a pessoa vai ter que se reinventar na marra. Ou ela se, né, vamos dizer a palavra, fica esperta e vai correndo atrás, né? Porque quem esperar é engolido, né? Sim. Você tem que estar sempre inovando, tendo conhecimento, né? Descobrindo outras formas. É que nem o Marcos está fazendo. Ele sabe que não escala com 3D. Exatamente. Tem que se virar. Não dá para escalar com 3D. Um outro assunto que é meio nitroglicerina, creio eu, a questão lá do computador da IBM lá, o doutor... Ah, sim. Como é que chama ele? Watson. Watson. O Dr. Watson.